terapeuta tântrico pode atender em casa? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E eu recebi essa pergunta nos comentários de um outro vídeo. Se você também tem alguma dúvida sobre Tantra, relacionamento ou sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E a pessoa deixou esse comentário se o terapeuta tântrico pode atender em casa e não ficou muito claro para mim se seria a casa do terapeuta ou a casa do interagente. Então, vou responder nesse vídeo tanto numa situação quanto em outra, tá? Então, se o terapeuta pode atender na casa dele? Pode, mas tem que preparar o ambiente para isso. Eu, por exemplo, atendo em casa. Esse quarto aqui é um quarto dentro da minha casa, tá? Então eu atendo na minha casa. Desde o início eu optei por fazer isso. Quando eu me formei como terapeuta, no início eu atendia em unidades de Tantra. Eu morava em Guarulhos e eu ia para São Paulo e até para outras cidades atender. Cheguei a atender em Campinas. Cheguei também a ir atender no Rio de Janeiro, então eu acabava indo atender em outros espaços, mas não tinha espaço em Guarulhos, que era a cidade onde eu morava. Então o que eu fiz? A casa onde eu morava não tinha condições de atender nessa casa, eu não tinha um quarto a mais, não era um local apropriado. Então eu aluguei uma casa num local que eu entendia que era apropriado, uma casa com 3 quartos, e um dos quartos ele se tornou a minha sala de atendimento, tá? Na verdade, quando eu aluguei essa casa, eu aluguei uma casa com edícula, e os meus primeiros atendimentos eu atendi na edícula, que era no fundo da casa, do lado de fora, só que era um quarto pequenininho e eu não estava muito feliz com aquela sala, com aquele quartinho pequeno, e eu falei, puxa, mas se eu tenho um quarto grande lá dentro, por que eu vou atender aqui no fundo? Então eu decidi logo de início já transferir a sala de atendimento para dentro de casa e passei a atender num quarto dentro da minha casa, e a sala era uma recepção, né? Por quê? Porque lá na minha primeira casa que eu morei, eu também dava as imersões, os grupos de Tantra presencial, eu dava lá naquela sala. Então aquela sala tinha apenas 2 poltronas, que era uma recepção, um lugar ali para o café, e quando eu tinha curso eu retirava as poltronas, retirava ali a banquetinha do café, e daí ficava a sala livre para dar os cursos. E durante muitos anos foi assim. Depois eu cheguei a mudar de espaço, né? Eu fiquei 2 anos e meio nesse primeiro espaço, depois 5 anos num segundo espaço em Guarulhos, e num determinado momento eu decidi que eu não iria mais dar os cursos em Guarulhos, e eu transformei a minha sala numa sala, então coloquei um sofá, coloquei TV, e mesmo assim não interferiu em nada. Claro que no momento que eu vou receber uma pessoa, a minha sala tá livre, né? Não tá a família lá tomando café, assistindo TV. A gente deixa aquele espaço como recepção mesmo para a pessoa chegar, né? Se acomodar, e até o momento que ela for subir para a sala de atendimento. Mas eu optei por atender em casa. Agora eu mudei para São Paulo e fiz a mesma coisa. Aluguei uma casa maior com uma sala. Aqui é uma suíte, né? Então eu atendo as pessoas aqui e tenho mais outros 2 quartos na casa, e é super tranquilo o atendimento. Algumas pessoas ficam com receio do atendimento em casa por 2 motivos. Primeiro motivo, energético, tá? Então algumas pessoas têm receio assim de misturar a energia da pessoa, das pessoas, que as pessoas estão vindo aqui trabalhar a energia, e daí que pode trazer energia para casa, enfim. Eu acredito no seguinte, primeiro, que vai depender da crença da pessoa. Então, como a minha crença não é essa, então eu não acredito que vai ser assim. Eu acredito que a minha energia é alta. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que medito, que cuido dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né? Porque muitas vezes a gente não está cuidando da nossa espiritualidade. Então eu sou uma pessoa que cuido muito da minha espiritualidade,
daquilo que eu me nutro, né? Tanto do alimento quanto do que eu assisto na TV, do que eu penso, do que eu falo. Então eu sou uma pessoa que cuida da minha energia. Então eu considero que a minha energia é elevada e que não tem nenhuma energia que vai baixar a minha energia, que pelo contrário, que a minha energia é que vai transmutar a energia dos outros. Eu tenho essa crença muito forte. Teve uma vez que eu fui em uma feirinha e tinha um colar, assim, uma pulseirinha com uns cristalzinhos preto, eu não sei qual que era, e que era para bloquear a energia negativa. E eu lembro que eu comprei e depois eu falei, passou uns dias, eu falei, nossa, não faz o menor sentido eu comprar alguma coisa para bloquear a energia negativa se eu não acredito que a energia negativa vai chegar em mim. Daí eu peguei e dei para uma pessoa que tinha crença naquelas pedras para bloquear a energia. Então, como eu acredito que a minha energia é alta e que eu que transmuto a energia das pessoas, para mim é tranquilo essa questão do atendimento, e eu atendo há muitos anos, né, desde o início da minha carreira, já fazem 10 anos que eu estou no Tantra, nunca senti que houvesse alguma interferência. Eu acredito que para quem acredita que tem essa interferência, ou às vezes, né, a pessoa, eu tenho essa busca de cuidar da minha energia, de não assistir filmes com violência, notícias ruins, muito cuidado com as coisas que eu falo, que eu penso, eu medito, eu não como carne no meu dia a dia. Então eu tenho cuidados que eu entendo que estão cuidando da minha energia, mas essa é a minha crença, não é a verdade absoluta. E para as pessoas que acreditam que o ideal é fazer uma defumação, colocar um incenso, cristal, enfim, tomar um banho, eu acredito que se você atender na sua casa, mas tiver os devidos cuidados de limpeza energética, da forma como, da sua crença, né, de como deve ser uma limpeza energética, que isso não vai atrapalhar nem o processo da pessoa, nem a energia da casa, tá? Pelo menos é como tem sido nesses 10 anos de experiência do Tantra. Aliás, desde que eu iniciei o Tantra, a energia da minha casa, a minha energia é super acima do que era antes. Então, eu não tenho referência para falar o contrário. Essa é a minha experiência, essa é a minha crença. Então, eu acredito que dá sim para atender em casa. Só que você tem que preparar o ambiente, né? A recepção, a sala, e avaliar essa questão de energia. Outro ponto que algumas pessoas têm receio de atender em casa é a questão dos sons, né? Porque a gente está falando de uma terapia tântrica. Então a pessoa pode acessar o prazer, a pessoa pode acessar orgasmos. Esses sons, né? Outras pessoas podem ouvir, os vizinhos podem ouvir. E aí como é que fica? Né? Essa é uma questão que para algumas pessoas pode ser um ponto. Eu, particularmente, nunca tive algum problema em relação a isso. Porém, é importante, eu vou até abrir um parênteses, eu já tive, sim, uma pessoa que eu atendi que tinha respostas que eram bem acima da média, assim, que ela tinha gemidos, gritos muito, muito altos, muito acima do que a média. E essa pessoa em específico, eu até cheguei a atender 2 vezes no meu espaço e depois eu optei por ir marcar com essa pessoa numa unidade, né, no lugar onde não tem esse problema dos sons, porque realmente, como os sons dela eram bastante altos, eu achei que poderia, num nível, constranger os vizinhos, alguma coisa assim. Enfim, fiquei com receio. E isso foi também logo quando eu acabei de mudar de casa, né? Porque lá na minha outra casa eu estava bem tranquila em relação a sons. Porém, aqui, quando eu mudei, eu achei que eu ouvia muito tudo que os vizinhos falavam do lado de lá, e tem bastante criança, então nesse caso específico de uma pessoa que tem um tom mais alto, eu acabei optando. Mas assim, tipo, foi uma exceção. Nesses 10 anos que eu atuo como terapeuta, teve uma pessoa, eu acho que teve mais uma pessoa lá, quando eu atendi em Guarulhos, que eu também cheguei a fazer isso. Ou talvez tenha sido essa mesma pessoa que eu cheguei a atender em Guarulhos e também fiz isso, eu não lembro. Mas, enfim, não é algo de praxe, de ter pessoas que têm um volume do nível de que poderia incomodar os vizinhos. Mas é uma questão para se pensar, né? Se você vai atender, se a pessoa emitir sons, né? Dependendo, pode ser que algum som vaze. Então, tem que ver se é um ambiente adequado,
se não vai estar importunando os vizinhos, enfim, né? Às vezes pode ser que seja algo tranquilo, principalmente se for num lugar comercial. O meu primeiro endereço, ele era numa avenida, era um ambiente mais comercial, agora eu estou num lugar mais residencial, então tem que avaliar essas questões na hora de escolher o espaço, né, que você vai morar e atender no mesmo espaço, tá? Mas para mim é super tranquilo em relação a isso. E sobre atender em casa, como que funciona? O terapeuta tântrico, ele também pode atender em casa. Todavia, assim, tipo, quando eu iniciei no Tantra, ainda mais que eu morava em Guarulhos, tinham muitas pessoas que ficavam em hotéis que às vezes solicitavam um atendimento. E na primeira escola onde eu me formei, a orientação que eu recebi foi que eu poderia atender desde que eu cobrasse o dobro, porque imagina, se a pessoa, em vez de vir no meu espaço, ela está querendo que eu vá até ela, no mínimo o dobro, né? Porque eu vou ter que me deslocar, carregar peso, carregar as coisas, porque a gente tem que levar um colchonete para o espaço, porque a gente não atende na cama, atende no colchonete. Então vou ter que levar todo o meu material até o local onde a pessoa se encontra, e isso tem um custo, então a pessoa paga um valor maior. Tá? Então, no início da minha carreira, eu cheguei a atender principalmente em hotel, né? Porque eu morava em Guarulhos, minha agenda não era cheia, as pessoas conseguiam ligar para mim e marcar atendimento para o mesmo dia, no início da minha carreira. Hoje em dia isso está um pouquinho mais impossível, geralmente a minha agenda está para daqui um mês, 2 meses ou mais, então, enfim, realidades diferentes. Mas naquele momento era possível para mim. Hoje já não faz mais sentido para mim ter esse tipo de atendimento. Eu prefiro atender no meu espaço, tá? Mas não tem nada contra atender. A única coisa que é extremamente importante é o diálogo que antecede, né, essa ida do terapeuta à residência da pessoa, tá? Para o terapeuta se sentir seguro de que é realmente um atendimento. Então, existe toda uma conversa, uma anamnese que deve ser realizada já pelo WhatsApp nesse primeiro contato, para entender o que a pessoa está buscando, já explicar tudo que vai acontecer, do que se trata, para que a pessoa não tenha confusão de que é realmente uma massagem terapêutica e não uma massagem sensual. Então, existe esse diálogo, né, que antecede a ida, que é muito importante. E outra coisa importante é que o espaço onde você for atender precisa ter lugar para você colocar o seu colchonete, porque a massagem ela é feita no chão, no colchonete, ela não é feita na cama, tá? Ou às vezes a pessoa fala, aqui no hotel tem lugar com maca, também não é feita na maca, ela é feita no chão, no colchonete. Então você leva o colchonete para fazer a massagem. E daí é importante que tenha esse espaço. Eu também atendi já, além de espaços de hotel em Guarulhos, algum casal que morava na Zona Sul, Morumbi, em São Paulo, que pediu para eu dar o curso de massagem para eles. E eu fui até a casa deles, era uma casona, um condomínio chique. E eu também já fiz esse tipo de atendimento também, tá? Mas o importante é sempre ter essa conversa que antecede o atendimento ou o curso, e levar o seu material para que você tenha, né, o local apropriado, verificar se tem espaço para colocar o colchonete e levar o material para o atendimento ou mesmo uma condução de curso. Então é comum que casal, muitas vezes, né, queiram o curso de massagem ou de sexo tântrico, seja, pode ser na minha casa, e se geralmente, né, tem que cobrar um valor acima, e daí se fizer sentido para o casal, assim, eles pagam esse valor acima, a gente vai até a casa. A maioria das pessoas acabam preferindo vir aqui pelo espaço pela questão do custo, né? Mas se estiverem pagando um valor, né? Se fizer sentido para o terapeuta, se ele tiver essa disponibilidade de tempo, de ir até o local, de levar material, tudo, isso fizer sentido, não tem nenhuma coisa contra, tá? Então, o que eu queria dizer é que tanto meu atendimento em casa quanto atendimento a domicílio sempre foram muito tranquilos. Eu nunca tive nenhuma questão de problema em relação a isso, né? Atendimento em casa eu tenho muito mais experiência, atendimento a domicílio foi mais no início da carreira que eu acabava aceitando, porque eu tinha mais disponibilidade de agenda, mas
é algo super viável e que só tem que tomar esses devidos cuidados, ok? Bom, é isso. Queria aproveitar e dizer que estão abertas as inscrições para a nova turma da formação de terapeuta potência sensorial. Se você tem interesse em se tornar terapeuta ou em vivenciar o Tantra de forma completa, profunda, estão abertas as inscrições para a próxima turma. São 5 módulos e o primeiro módulo começa em agosto. Então é um módulo por mês, um encontro em agosto, em setembro, em outubro, em novembro e em dezembro. Tá? Então, se você tem interesse em se formar como terapeuta, eu vou deixar o link para a formação de terapeuta aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!